As mãos do condenado, Jesse Joseph Tero, estavam firmemente presas aos braços da cadeira elétrica. Em teoria, uma descarga de 2.000 volts deveria percorrer seu corpo em um instante, parado seu coração no mesmo momento. No entanto, algo deu terrivelmente errado. A máquina falhou. Em vez de uma morte rápida, Pedro ardeu em chamas enquanto gritava de dor. Foram necessárias 3 descargas adicionais para pôr fim à sua agonia. O mais assustador é que, tempo depois, sua inocência foi revelada. E o que torna a história ainda mais macabra é o apelido carinhoso dessa mesma cadeira, Old Sparky. Só na Flórida ela foi usada para executar 239 pessoas. Embora a maioria dos estados já tenha proibido a cadeira elétrica, a pena de morte continua sendo legal. Não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. A grande pergunta é realmente um método humano? Por que alguns lugares continuam recorrendo a formas tão brutais de execução? Vamos aprofundar no tema. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Prisão de segurança máxima. Riverbend, Nashville, Tennessee. Philip Workman ainda dormia na Casa da Morte, a cela para a qual os prisioneiros são transferidos 24 horas antes de sua execução. Mas como ele chegou até ali? Philip era viciado em drogas ilegais e, desesperado por conseguir dinheiro, tomou uma decisão extrema. Armado, invadiu um restaurante Wendy's para exigir o conteúdo do caixa registradora. Pouco depois foi preso e condenado à pena capital. Hoje em dia, a pena de morte ainda está em vigor em 27 estados dos Epalmos. Mas por acaso alguém pode ser executado apenas por roubar em um local de fast food? Claro que não. Geralmente é aplicada em casos de assassinato, espionagem, traição ou narcotráfico em grande escala. No caso de Philip, durante sua fuga com o butim, ele atirou em um tenente da polícia, Ronald Oliver, causando a morte dele. Em muitos estados, incluindo o Tennessee, assassinar um policial é considerado um agravante, o que quase automaticamente torna o crime merecedor da pena de morte, ao ser entendido como uma ameaça direta contra o Estado. Métodos de execução nos SSOAS. A legislação americana permite diferentes procedimentos: a cadeira elétrica, o pelotão de fuzilamento, a asfixia com nitrogênio por meio de máscara e a injeção letal. Outros métodos, como a câmara de gás ou a força, ainda são tecnicamente legais, embora sejam considerados obsoletos e impraticáveis. De fato, a última execução em câmara de gás ocorreu em 1999. Quase 2 décadas depois, o Alabama introduziu a alternativa da asfixia com nitrogênio, na qual o réu inala nitrogênio puro até perder o oxigênio e morrer. As autoridades garantiram que seria o procedimento mais indolor e humano já projetado. No entanto, após a primeira execução deste tipo, a do assassino condenado Kenneth Smith, a comunidade internacional reagiu com indignação. Um porta-voz da União Europeia classificou-o como um castigo cruel e incomum, sobretudo porque Smith já havia sobrevivido a uma tentativa falha de execução 2 anos antes, em novembro. Voltarei a esse caso mais tarde. Quanto ao enforcamento, o último estado a eliminá-lo foi New Hampshire, que em 2019 aboliu completamente a pena de morte. Ainda assim, as pessoas que já estavam no corredor da morte antes da aprovação da lei ainda podem ser executadas. O fim de Philip Workman. No caso de Workman, o método selecionado foi o mais frequente nos Estados Unidos: a injeção letal. 15 horas antes da execução, ele foi acordado e recebeu um café da manhã comum da prisão: um pouco de aveia, um ovo e pão torrado. 14 horas antes do procedimento, ele foi autorizado a receber visitas de familiares e amigos, além de 45 minutos para fazer suas últimas ligações telefônicas. 12 horas antes da execução, os prisioneiros recebem o almoço e a possibilidade de se confessarem com um sacerdote. Em 2019, um caso incomum atraiu a atenção da mídia. Patrick Murphy, um prisioneiro budista, processou o estado do Texas por se recusar a permitir a presença de um conselheiro espiritual de sua religião na câmara de execução, enquanto capelães cristãos e muçulmanos eram admitidos. Sua execução foi suspensa e, pouco depois, o Texas decidiu proibir a entrada de qualquer líder religioso durante as execuções, alegando que era a única forma de garantir igualdade entre os credos. Outra das últimas solicitações permitidas para os condenados é a última refeição, que é servida cerca de 6 horas antes da execução. Existe o mito de que eles podem pedir qualquer prato.
mas na realidade o orçamento é limitado a $30, o que, com os preços atuais, é bastante pouco. A pesquisadora Ashley Lear, em seu livro The Serial Killer Cookbook, descobriu que os alimentos mais frequentes nessas petições costumam ser frango frito, bife e bolos. Quer saber qual é o favorito quase universal? O sorvete. Aproximadamente 80% dos prisioneiros o escolhem como parte de sua última ceia. Algumas solicitações, no entanto, foram muito peculiares. O assassino Robert Buell pediu apenas uma azeitona preta. No extremo oposto, Gary Carl Simmons Jr. solicitou uma refeição que somava mais de 29 mil calorias, embora nem mesmo tenha conseguido terminá-la. Por sua vez, Philip Workman foi um dos poucos que recusou completamente a última refeição. Em vez disso, pediu algo mais simbólico, que doassem uma pizza vegetariana para pessoas sem teto. O pessoal penitenciário rejeitou seu pedido porque não estava contemplado no protocolo. No entanto, quando a comunidade soube do gesto, muitos cidadãos começaram a pedir e entregar pizzas aos moradores de rua em sua homenagem. Philip provavelmente nunca ficou sabendo. Naquele momento, ele já estava sendo transferido para a sala de execução. Do lado de fora da prisão, numerosas pessoas protestavam. Existiam suspeitas de que o policial Ronald Oliver havia sido atingido acidentalmente pelo fogo de outro agente. Ainda assim, a sentença nunca foi revogada. Finalmente, a Philip foi aplicada a injeção letal composta por 3 fármacos. Primeiro, um anestésico para mitigar a dor. Depois, um agente paralisante que detém a respiração. E por último, uma substância tóxica destinada a provocar uma parada cardíaca. Idealmente, a pessoa deveria morrer sem dor em questão de minutos. Philip Workman teve a sorte de que tudo ocorreu conforme o planejado. Mas nem sempre é assim. Minnesota, William Williams, condenado por assassinar seu jovem amante e a mãe dele, aguardava sua execução no porão da prisão do condado de Ramsey. Naquela época, a força era um método habitual. Certamente você já viu isso em filmes de épocas passadas, executado em praças públicas quase como se fosse um espetáculo. Mesmo em ambientes mais discretos, o procedimento era brutal. Williams foi levado ao patíbulo. Colocaram a corda em seu pescoço e abriram o alçapão sob seus pés. O prisioneiro caiu de uma vez, mas a corda, mal ajustada pelo xerife, era muito longa. Em vez de morrer instantaneamente, ele se espatifou contra o chão. Os ajudantes, desconcertados, tiveram que levantar o corpo à força para completar a execução. William se contorce em agonia por 14 minutos intermináveis, sob o olhar horrorizado dos presentes. O escândalo foi tão grande que provocou indignação pública. Minnesota aboliu a pena de morte 5 anos mais tarde. No entanto, em outros estados a prática continuou. Mississippi, 1983, Jimmy Lee Gray, condenado pelo atroz assassinato de uma menina de 3 anos, foi sentenciado a morrer na câmara de gás. Uma vez liberado o gás letal, em vez de perder a consciência rapidamente, ele começou a gemer e a ofegar. A cena foi tão assustadora que todas as testemunhas abandonaram a sala de observação, mas ninguém interveio. Disse que ele chegou a bater a cabeça contra o poste metálico até que finalmente ficou em silêncio. Sua execução durou 8 minutos, uma eternidade para quem ouvia. Após este caso, o Mississippi decidiu abandonar definitivamente a câmara de gás. Ainda assim, execuções falhas continuaram a ser registradas em outras partes do país. McAlester, Oklahoma, 2014. Clayton Lockett, condenado pelo assassinato de uma jovem, foi sentenciado a morrer por injeção letal, mas a administração da droga não foi imediata. A equipe passou mais de 1 hora tentando encontrar uma veia adequada. Finalmente eles conseguiram e o réu fechou os olhos. De repente ele recuperou a consciência, começou a se queixar e afirmou que algo estava errado. Ele tentou se soltar das correias que o prendiam, enquanto os presentes observavam atônitos. A execução foi suspensa, mas 43 minutos depois Lockett morreu de um ataque cardíaco, após um sofrimento insuportável. Nesse mesmo ano, em Florence, algo similar aconteceu. Joseph Wood não morreu com a dose padrão. Então os responsáveis decidiram administrar-lhe 14 injeções adicionais, apesar de ser proibido. Durante quase 2 horas, Wood ofegou, soluçou e convulsionou até que finalmente faleceu. Por circunstâncias parecidas, a execução de Kenneth Smith não pôde ser concretizada, o que impulsionou a decisão de tentar um novo procedimento: a asfixia com nitrogênio.
Estes episódios macabros se tornaram argumentos adicionais contra a pena de morte, um tema que continua a gerar intensos debates em todo o mundo. Ainda assim, essas práticas continuam existindo e em alguns países são aplicadas com características únicas que poderiam te surpreender. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esta história com seus amigos e deixe nos comentários o que mais te surpreendeu.